Minha experiência com a justificação pela fé dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e eu já estou aqui fantasiado de trombadinha, que é para vocês saberem que hoje a gente vai bater um daqueles papos bem pessoais, sem um contexto formal assim de sermão e palestra e coisas do tipo, beleza? Ok. Quando eu estava gravando a minha última mensagem aqui no canal a respeito da noção, assim, né, de que quem guarda o sábado nega a justificação pela fé, etc, 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 eu lembrei um pouco, assim, de algo da minha experiência a respeito do tema da justificação pela fé dentro do Adventismo, e eu queria comentar um pouco algumas dessas coisas com vocês, ok? Não sem antes vos lembrar que nós estamos no fim do mês e eu tô quebrado, ainda que eu agradeça a vocês que têm ajudado aí durante esse mês de maio aqui o canal. Então, se alguém quiser e puder ajudar no comecinho do mês de junho aí, fica o pedido do Ezequiel, tá? Manda um pix de qualquer valor que você quiser e puder para ezecassalt@hotmail.com e eu agradeço demais, a gente continua fazendo o trabalho do lado de cá, beleza? Ok, galera. Então, vamos lá. Bom, justificação pela fé é um tema absolutamente extraordinário, mas hoje eu não quero trabalhar das perspectivas assim teóricas da doutrina, que tem que ver com a noção do pecado, da doutrina da salvação e com a posição da discussão da justificação pela fé dentro do escopo mais amplo da soteriologia bíblica, tá? Hoje eu quero falar um pouco mais do ponto de vista da experiência. Eu não vou contar aqui a minha história de conversão, tudo bem? Mas eu vou dizer para vocês que eu tive uma experiência muito legal dentro do Adventismo do Sétimo Dia, no que tange a conversão e a experiência prática da justificação pela fé, tudo bem? Eu me lembro que quando eu frequentava a Igreja Central de Curitiba, especialmente as primeiras vezes que eu frequentei a igreja, eu tinha assim uma experiência muito legal, assim, de um encontro comigo mesmo, um encontro com Deus, com um novo momento da minha vida, que culminou assim no meu processo de conversão, vamos dizer assim. Meu processo de conversão durou alguns anos, assim, tá? Foi mais ou menos aí dos meus 20 anos até os meus quase 25 anos. Então eu tive assim uma experiência bem ampla assim com essas questões, até eu realmente me entender como um adventista do sétimo dia, tudo bem? E quando eu comecei a frequentar a igreja, eu me lembro assim que tudo na igreja me emocionava, assim, é uma coisa um pouco divertida, assim, né? Eu sou uma pessoa mais racional do que sentimental, tudo bem? Não sei se isso é uma coisa clara para vocês ou não. Ainda que eu seja uma pessoa com sentimentos muito profundos e, em geral, uma pessoa que já teve alguns problemas na vida, assim, por causa disso, tudo bem? Tanto que, por exemplo, estou gravando esse vídeo aqui 29 de maio de 2023. Tá fazendo aí uns 5, 6 meses já que eu tô divorciado, né, separado da minha esposa. E eu ainda não tô 100% até hoje. Tem gente que se separa e 2 semanas depois, uma semana depois, tá com outra pessoa e que se exploda e fim da linha, né? Eu não sou assim, nunca fui assim. Pelo contrário. Eu sempre tive experiências assim bem ruins em contextos de fim de relacionamento. Mas tudo bem, isso é uma característica particular que implica, por um lado, uma qualidade minha, mas por outro lado, um defeito, inclusive um defeito relativamente grande, que já me fez sofrer bastante. Mas seja como for, eu sou uma pessoa mais racional do que sentimental. Tá? O aspecto racional prevalece na minha vida, em contraposição ao elemento emocional. Mas quando eu frequentei a igreja as primeiras vezes, eu me emocionava com tudo, assim, sabe? Com as músicas, com as orações, com os sermões e tudo mais. E
acima de tudo, assim, eu reputo a minha conversão dentro do Adventismo do sétimo dia a uma ação muito direta, muito específica do Espírito Santo na minha vida particular. Entretanto, eu nunca julguei que a minha experiência fosse paradigmática e todo mundo tivesse que ter a mesma experiência que eu. E eu sempre tive muito respeito pelas pessoas que têm convicções religiosas opostas e diferentes das minhas no que tange às questões adventistas. Tudo bem? Eu um dia talvez possa até me aprofundar um pouco mais ao contar algumas histórias para vocês assim sobre como que eu conheci o Adventismo e por que eu decidi dar atenção às questões adventistas, mesmo conhecendo as críticas que eram feitas à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando eu conheci a igreja, eu já era uma pessoa ativa na internet, vamos dizer assim. Já tinha internet em casa, sempre que quisesse, qualquer hora, para qualquer coisa que quisesse. E naturalmente, assim, logo que eu conheci a igreja, eu fui procurar um pouco saber a respeito do Adventismo e encontrei tudo aquilo que você pode encontrar a respeito da Igreja Adventista do Sétimo Dia na internet, com essas acusações de que a igreja é mentirosa, é falsa, é desonesta, é uma seita por causa disso e daquilo, e milhões de questões assim, a respeito da Ellen White, a respeito da teologia, a respeito das questões de uma forma meio que geral. E aí, tipo assim, eu decidi entender assim um pouco da perspectiva adventista a respeito das coisas. E tive muita facilidade, assim, muita tranquilidade de entender qual era a posição adventista a respeito das questões e qual era a posição dos críticos em relação às questões. E uma das coisas assim que mais me marcou na minha experiência de conversão dentro do Adventismo foi assim a absoluta discrepância entre a minha experiência com a graça de Deus, com a justificação pela fé dentro da igreja, e aquilo que se dizia assim que o Adventismo era uma religião muito legalista e que negava a graça e a fé em nome assim da lei e blá blá blá. E foi muito interessante para mim assim tudo isso. E o que acontece? Quando a minha conversão ela culminou na minha atenção ao Adventismo do sétimo dia, eu tive assim um profundo arrependimento dos meus pecados. Foi uma coisa assim muito intensa naquela época da minha vida, tá? Eu tinha aí 24 anos para 25. E o Espírito Santo ele atuou na minha vida assim, realmente revelando para mim, assim, no meu coração, na minha mente, o quanto eu era uma pessoa assim muito ruim. Não que eu fosse unicamente ruim. Várias qualidades que eu tenho hoje, eu já tinha naquela época, mesmo como ateu, mesmo como um não adventista, um não cristão. Entretanto, alguns dos defeitos que eu ainda tenho hoje, eu já tinha naquela época também. E o Espírito Santo, ele trabalhou na minha vida assim e me convenceu assim de que eu era uma pessoa profundamente ruim nos meus defeitos, naquilo em que eu era ruim. Uma pessoa bastante egoísta, bastante agressiva, bastante carnal, bastante equivocada em termos de questões muito importantes da lei de Deus, da palavra de Deus, as quais eu não dava nenhuma consideração, as quais eu não levava a sério, as quais eu assim achava assim uma coisa profundamente idiota e tudo mais, que tem um pouco a ver com a minha larga experiência no universo do ceticismo, do ateísmo, do questionamento profundo, assim, a própria noção de que Deus existe ou de que crentes em Deus fossem pessoas assim superiores. Eu tinha assim um profundo ódio desse papo como um todo. E quando o Espírito Santo agiu na minha vida para
revelar para mim assim o quanto que eu estava errado, o quanto que eu estava cego, o quanto que eu estava equivocado a respeito de Deus, de mim mesmo, de pessoas ao meu redor e tudo mais. O foco daquilo que Deus revelou para mim, na minha experiência, tinha muito que ver assim com os aspectos da lei de Deus. Eu também posso falar um pouco sobre isso no futuro, tá? Como que o conhecimento da lei de Deus assim ele abriu a minha mente para uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar até então. Tipo, como que seria o mundo se a lei de Deus fosse obedecida? E o que a obediência à lei de Deus ela varreria da face da terra? Imagine que, por exemplo, assim, com um mandamento do tipo não dirás falso testemunho, Deus destrói a política inteira de todas as nações na face da terra. A política ela é construída 99,9% em mentiras, tudo bem? Uma pessoa querer enganar a outra para adquirir uma posição social na estrutura política, e se resume basicamente a isso, tudo bem? E aí são as promessas que nunca vão ser cumpridas, as mentiras, as corrupções e tudo mais. E um mandamento de Deus, do tipo não dirás falso testemunho, já eliminaria 99,9% das questões assim dos problemas políticos que a gente tem no nosso mundo, né? Ninguém votaria em Lula ou em Bolsonaro se Lula ou Bolsonaro não fossem mentirosos, certo? E também poderíamos dizer o mesmo a respeito dos demais pretensos concorrentes aí, tá? E da mesma forma, se você pensar em cada um dos 10 mandamentos, assim, sabe? Não matar, por exemplo. Você imagine que você eliminaria a ampla e terrível experiência da violência humana, assim, com tipo 2 palavras, né? Não matarás. Que também vai ter implicações, assim, não só de você não assassinar as pessoas, mas inclusive não bater, não torturar, mais cedo ou mais tarde pode acabar matando a pessoa. E tudo mais, assim, que vai eliminar a violência se você levar o não matarás a sério, tudo bem? Imagine que um não adulterarás, assim, ele vai santificar a vida dos seres humanos no que tange a sexualidade, que é uma coisa muito doida, assim, uma das áreas mais fascinantes assim, da experiência humana é a sexualidade. E tem um monte de coisa assim bonita na sexualidade. A sexualidade de fato é a coisa mais divertida que há na face da Terra. Não sei se alguém pensa o contrário. Mas ao mesmo tempo, ela também expressa um monte de coisa do egoísmo, da vaidade, de questões assim perversas. Tem até uma fronteira da dor, do prazer, e que às vezes revelam-se assim como coisas bem perturbadoras e bem problemáticas, assim, quando você se aprofunda na sexualidade humana tal qual ela é após a queda, né? Pensar em, sei lá, em sadomasoquismo, pensar em umas coisas assim de dominação, de perversão, de sujeira mesmo, de maldade no negócio, assim, que é bem pesado, assim. E aí com, sei lá, 2 palavrinhas, não adulterarás, tipo, plim plim, muda assim a realidade assim da essência dos pecados sexuais das pessoas. E aquilo tudo assim, eu enxerguei todas aquelas coisas assim com outros olhos, assim, com os quais eu nunca tinha sido capaz de olhar, assim, essas coisas. E eu entendi assim que Deus tinha razão e eu não tinha razão. Deus estava certo e eu estava errado. E eu, que era uma pessoa que não tinha nenhuma consideração para nenhum desses mandamentos, nenhum outro, vinha me tornar um adventista do 7º dia. Só que quando eu entrei dentro da igreja, a minha experiência inicialmente assim, ela foi puramente positiva. Entretanto, não demorou muito para eu encontrar dentro do adventismo um grupo de pessoas que, conquanto sejam meus inimigos e eu seja inimigo deles, tem a sua posição, tem o seu valor, tem, vamos dizer assim, o seu direito de existir dentro do adventismo, que me fez assim entender algumas coisas assim muito interessantes assim a respeito das coisas, que inclusive confirmou muitos dos temores e dos problemas que eu tinha com a religião, que é a galera do perfeccionismo mesmo, tá? A galera do perfeccionismo, assim,
me ajudou assim a entender a religião de uma forma singular. Assim, eu sou muito grato aos anos de embate com o perfeccionista que eu tive dentro dessa igreja, porque para mim aí de fato elucidaram-se as questões no que tange a doutrina da justificação pela fé. E eu vou tentar explicar para vocês aqui um pouco como é que tudo isso funciona. Então, quando eu tive a minha experiência com Deus, que Deus foi me chamar lá na vida idiota que eu vivia e me revelou a sua lei, a sua palavra, eu realmente entendi assim que eu era uma pessoa muito errada, muito equivocada, muito ruim. E ao mesmo tempo, o foco de Deus comigo sempre foi assim nessas questões que eu considero assim muito sérias, tá? Que eram realmente as coisas com as quais eu tinha problema. Eu não achava nem um pouco errado o universo da perversão sexual, ou da violência, ou da mentira, ou de nada disso. Eu era zero preocupado com essas questões. E quando eu entendi assim que eu fazia parte de uma coisa assim muito idiota, muito errada, muito ruim, aquilo me envergonhou assim muito profundamente. E os perfeccionistas adventistas, eles tentam acrescentar a esse quadro assim pesado das perversões e dos pecados humanos algumas discussões assim que são bem menos óbvias, sabe? Vamos dizer da seguinte forma. Eu me arrependi profundamente assim de ser uma pessoa profundamente, sei lá, egoísta. Mas Deus nunca agiu na minha vida assim particular para que eu me arrependesse por ter lido livros, visto filmes, ouvido músicas ou comido determinadas comidas. Não que essas coisas também não possam ser, e frequentemente são, reflexos da pecaminosidade humana. Então, nos filmes, nas músicas, nas comidas, há um quê também da vaidade, do orgulho, da burrice, da ignorância, do fato de que a gente prefere, por exemplo, uma comida com paladar bom do que saudável. E a gente troca a nossa saúde por comer uma coisa com paladar gostoso. E aí se enche de doce, carne, queijo, sei lá o quê, e não se preocupa muito com o que vai acontecer em função daquilo tudo. Então sim, o pecado humano envolve tudo que o ser humano toca. O que come, o que vê, o que ouve, o que assiste, o que não assiste, a cultura e tudo mais, ok? Mas o foco do pecado, ele nunca é, na minha percepção, as externalidades culturais que tinha um pouco desse papo dentro do adventismo assim, ao melhor espírito do tipo não toque, não veja, não assista, não ouça, não coma, porque aí você vai ter uma experiência de santificação assim mais elevada. E assim, para mim talvez não seja muito fácil explicar para vocês assim por que que eu identifiquei aquele papo como um todo assim como um equívoco absurdo e óbvio muito rapidamente assim. Às vezes quando as pessoas se convertem dentro de uma igreja, elas ficam muito vulneráveis a toda uma questão cultural dentro da igreja, com esses legalismos, essas burrices, esses controles mentais, essas lavagens cerebrais que existem dentro das igrejas. Então você entra na igreja buscando ou tendo uma experiência com o amor de Deus, e daqui a pouco a conversa vira do tipo não vejo televisão. Sabe esse tipo de coisa, assim? Que não é que mais cedo ou mais tarde não possa ser discutido, porque eu amo a Deus ou porque Deus me ama, eu devo evitar a televisão, que muitas vezes tem algumas coisas ruins. Beleza, mas cedo ou mais tarde a gente vai poder discutir isso, mas não é uma transposição assim tão simples, entende? E uma das coisas principais assim que me fez identificar uma coisa assim muito problemática dentro desse universo perfeccionista, no que tange assim a essas sensibilidades adventistas quanto às questões de comer, beber, música, cinema, filme, literatura e não sei o quê, era que assim, imediatamente quando você propunha questionar um pouco essas coisas,
para tentar entender por que não pode, ou por que pode ou não ver X coisa, comer X coisa, assistir ou ouvir X coisa, imediatamente assim, na primeira dificuldade que esse grupo tinha de justificar as suas pretensões, o que existia era meramente um ataque. Um ataque do tipo assim: não, você está questionando isso porque você quer pecar, e você não quer ser santificado com Deus. E essa postura por parte de alguns adventistas me acendeu um alerta assim, absolutamente gigantesco contra essas percepções. Porque eu sabia de mim mesmo, da minha experiência, o que era pecado. Que era uma coisa assim com a qual eu estava profundamente envolvido na minha vida. E na minha experiência com Deus dentro da igreja, com o Espírito Santo, com a Bíblia, com a lei de Deus e tudo mais, Deus realmente assim colocou um profundo nojo daquilo tudo, um profundo arrependimento, uma profunda metanoia mesmo, assim, uma mudança de mente, de coração que eu tive. Mas nunca o foco do trabalho de Deus em mim foi nas externalidades. Do tipo, não veja um filme, não ouça uma música, não leia um livro, porque senão você vai ser influenciado a fazer aquilo que aquela música, ou que aquele filme, ou que aquele livro, não sei o que, não sei das quantas. Até porque, como eu fui uma pessoa sempre muito boa leitora, na minha experiência inicial, até antes mesmo de conhecer a Igreja Adventista, eu já conhecia um pouco da Bíblia. E eu sabia que na Bíblia tinha um monte de coisas violentas, sensuais, problemáticas, complicadas. E eu também sempre vi uma hipocrisia muito grande da parte desses adventistas, assim, com esse papo do tipo: não leia uma literatura, porque isso vai te influenciar para o mal. E ler a Bíblia não vai te influenciar para o mal. Um monte de gente que lê a Bíblia e sai concluindo um monte de idiotice e fazendo um monte de coisa errada. Sei lá, o cara pega e lê a Bíblia que Salomão tinha 1000 mulheres e diz: cara, eu vou ter pelo menos uma meia dúzia, eu vou ter bem menos que Salomão, vai dar tudo certo. É muito simples, é bem simples, inclusive, é literalmente assim. E da mesma forma, sei lá, entendeu? Tipo, várias questões aí que as pessoas podem ler a Bíblia e sair concluindo um monte de besteira e fazendo um monte de besteira na sua vida. Tem gente que lê a Bíblia e acha que a alma é imortal, tem gente que lê a Bíblia e acha um monte de besteira aí, como vocês sabem como é que funciona. Então, tipo, eu sempre vi assim uma incoerência muito gigante assim nessa galera. E esse ataque do tipo assim, se você questiona esses entendimentos só porque você quer pecar, para mim era uma coisa assim profundamente ofensiva e me revelava assim que tinha um espírito absolutamente equivocado por detrás dessas pessoas. Porque, por exemplo, vou explicar para vocês um pouco assim, tá? Algo da minha relação com o cinema, por exemplo. Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 3 anos de idade. E aí, como toda família de pais separados, mais cedo ou mais tarde, o casal vai ter que discutir pelo menos 2 questões importantes. Se o pai vai dar dinheiro para ajudar a criar essas crianças ou não, nada mais justo. E se o pai vai encontrar essas crianças de vez em quando para fazer alguma coisa. Para encontrar, para brincar, para ter um mínimo de relação com o pai que foi embora, certo? E assim, olha, acredito eu que, sei lá, eu não sei dizer para você quantos anos eu tinha quando eu fui no cinema a primeira vez, tudo bem? Acredito eu que eu provavelmente devia ter 5 anos, 6 anos, 7 anos, sei lá. Inclusive deve ter sido mais ou menos a mesma época em que eu fui no estádio de futebol a primeira vez. Eu devia ter também 5 anos, 6 anos, 7 anos. Conforme eu digo já de vez em quando aí por aí, eu cresci na Gaviões da Fiel, na arquibancada Coringão, tá bom? e tipo assim, aliás, né, então esse capuz aqui ele já se justifica, tá? E aí assim, tipo, todo final de semana que meu pai buscava lá, eu e as minhas irmãs pra gente se encontrar, a gente ia no cinema. Era tipo uma religião, assim. Sei lá, ou a gente ia no cinema ou a gente ia no estádio. E assim, tipo, toda semana, não era uma coisa, tipo, uma vez a cada 3 meses. Não, toda semana a gente fazia isso. A gente ia ou no estádio ou no cinema e depois ia no McDonald's. Pá, beleza. Show de bola. Isso, sei lá, vamos dizer que isso aconteceu
dos meus 5 anos de idade até os meus 15 anos de idade, sei lá. Então, por exemplo, essas coisas sempre fizeram parte absolutamente da minha vida, assim, nada do tipo, vou fazer uma coisa errada, vou no estádio, vou no cinema, sabe assim? Tipo, nada, zero. E por exemplo, assim, desde que eu me tornei adventista até hoje, fazem 20 anos aí mais ou menos, vou fazer 18 anos esse ano, tá, pra ser bem preciso. Cara, eu vi infinitamente menos filmes do que eu assisti até então na minha vida. E isso nada teve que ver com a religião. Simplesmente assim, houve um período da minha vida que eu comecei a me cansar um pouco do universo dos filmes. O meu pai, ele não só levava a gente no cinema toda semana, como ele tinha em casa, literalmente, praticamente, uma locadora de VHS, depois de DVD, Blu-ray, coisas desse tipo. Você entrava na casa do meu pai assim, era uma estante gigantesca com fita VHS, por exemplo, de todos os filmes que você pudesse imaginar da face da Terra. Todos esses grandes clássicos aí que você puder imaginar, sei lá, Exterminador do Futuro, De Volta para o Futuro, que você imaginar tinha em casa, tá? Tinha lá. E a gente via filme, até que chegou uma hora assim que eu comecei a ficar empapuçado, não sei se vocês conhecem essa expressão, né? Que você tá saco cheio de ver filme, entendeu? Mas, por exemplo, quando eu entrei dentro do Adventismo e que tinha esse papo assim do tipo, não, cinema é pecado, mas por quê? Como assim? Não faz sentido isso. O papo não era assim, vamos realmente aqui, porque a Bíblia, a palavra de Deus, diz isso aqui. Não, o papo assim é tipo, você quer pecar? Calma, irmão. Veja bem, brother. Eu já pequei bastante, eu acho que pecado é uma coisa bem séria e bem grave, né? E etc e tal, mas não tinha que ver exatamente com ver filme, entendeu? Ver filme era parte inocente da minha vida, gente. Mano, é uma piada o negócio, assim, entendeu? Então tinha esse clima cultural, assim, dentro do adventismo, de que você não pode ir no cinema. E para mim, pior de tudo, assim, era o negócio da música, assim, tá? Porque eu era músico profissional, tive muitas bandas na minha vida, fiz muitas composições, toquei em muitos bares, fiz muitos shows, etc, etc, etc e etc. Mas o pecado nunca foi exatamente, sabe, o dó maior para mi menor, depois ré maior, depois sol com sétima. O pecado nunca era isso, entende, irmão? O pecado eram outras coisas que aconteciam um pouco antes do show, um pouco depois do show, aí tudo bem, entendeu? Mas nunca era assim, sabe, tipo, arrependa-se de saber tocar música. Nunca foi esse papo de Deus comigo, entendeu? E também o papo era sempre esse, assim, não, se você gosta de rock e não sei o que, você ama o pecado, mas por que, brother? Como assim, irmão? E assim, eu sou uma pessoa super eclética no que tange as questões musicais, assim. Então, eu sou do tipo de pessoa assim que, se você acompanhar a minha playlist de música, sei lá, num período de 1 hora, assim, eu saio do eletrônico ao jazz, ao clássico, ao heavy metal, a qualquer coisa, ao sertanejo e etc, irmão. Eu, de fato, gosto de música, amo música, não vivo sem música, ainda que, depois que eu tenha me convertido, eu toquei o quê? Eu toquei em bandinha de igreja. Tocava no Ministério de Louvor na Igreja Central de Curitiba, toquei no Ministério de Louvor lá no MASP. É isso, entendeu? Tipo, não, porque você quer pecar. Cara, você nem sabe o que é, irmão. Sei lá, entendeu? Tipo, óbvio que existe bastante coisa errada no universo da música, do cinema. Mas veja, cara, também existe um monte de coisa errada no universo da igreja. Aí você diz assim, cara, mano, eu tô a fim de ir pra igreja. Não, você quer pecar! Calma, brother. E em função disso tudo, assim, a doutrina da justificação pela fé, ela foi, assim, o antídoto para mim nunca cair nas garras dessa galera, assim, sabe?
nunca submeter a minha experiência, o meu entendimento a essas pessoas. Pode ser que essas pessoas sejam bem intencionadas, tá? Não necessariamente são pessoas que amam o diabo, a mentira e o mal. São pessoas, às vezes, burras, às vezes assim não param muito para entender o que elas estão fazendo. Acima de tudo, são pessoas medrosas, são pessoas que têm medo, e o medo é uma ferramenta muito complexa nessa discussão. Porque, imagina assim, olha, você, por exemplo, você ter filhos e você ter medo, assim, que através de uma música, de um filme, de um negócio, assim, o seu filho vai se influenciar para fazer tudo que o diabo quer e abandonar Deus, né? Isso é uma coisa muito, muito pesada, assim, se você for parar para pensar. E óbvio que pode acontecer. Às vezes o diabo pode fisgar uma pessoa, tanto lendo a Bíblia que Salomão teve 1000 mulheres, ou assistindo um filme da Angelina Jolie falando assim, opa, acho que é isso que eu quero. E aí o Brad Pitt vai ficar um pouco bravo, ou talvez não, né? Talvez ele seja um pouco liberal, né? Enfim. E aí é uma questão um pouco complexa, assim, entende? Então, eu entendo o lado das pessoas que têm medo, que têm essas sensibilidades, e assim, eu sempre falei assim que dentro do Adventismo do Sétimo Dia existe uma horda de retardados mentais no que tange a essas questões. E eu mantenho a minha palavra. Mas eu também acho que muitos de vocês talvez não entendam o que eu quero dizer com isso. Porque eu quero dizer, não é que quem discorda de mim é débil mental. Não, tem muita gente muito maravilhosa, muito inteligente que discorda de mim. Tanto com esses aspectos quanto com outros. Mas ser retardado mental é você não entender que você não pode transferir as suas sensibilidades aos outros na vida. Entende? Porque as nossas sensibilidades, elas são muito particulares, elas têm que ver muito com a nossa criação, com a nossa vida, com a nossa personalidade. Entende? Não é uma coisa simples. Às vezes, por exemplo, você morre de medo do seu filho assistir um filme e querer comer a Angelina Jolie. Outra pessoa vai ouvir uma conversa, vai dar risada, ela nunca nem pensou num negócio desse. Porque tem pessoa que, sei lá, tem uma sensibilidade X, tem outra pessoa que não tem a sensibilidade X. Entende? E não dá para você ficar dizendo assim que as pessoas têm que ter a sensibilidade que você tem. Então, se você tem muito medo da música, do filme, da dança, do teatro, da literatura e blá blá blá, beleza. Eu vou te recomendar, não ouça, não leia, não veja, seja surdo, mudo e cego. Mas não obrigue as demais pessoas a serem surdas, cegas e mudas e etc e tal, entende? Porque mais cedo ou mais tarde, o que acontece dentro desse universo? O que acontece é que as sensibilidades das pessoas mais doentes, mais doidas, mais burras, mais ignorantes acaba prevalecendo para não ferir a sensibilidade dos imbecis, entende? E conquanto exista um certo espaço para uma postura desse tipo em algumas questões, não há o espaço para os débil mentais controlarem o nosso entendimento e a nossa vida, porque eles têm medo da música, do cinema, disso, daquilo. E a doutrina da justificação pela fé, ela me ajudou muito assim a entender uma coisa assim que para mim ela é absolutamente crucial. E que é sempre se perguntar assim: você perderia a justificação pela fé em nome de uma determinada prática? Então, por exemplo, somos justificados pela fé. Então, se eu cair no mundão aí com a mulherada, Carolina me abandonou agora e eu vou chutar o balde. Vou começar a sair com as meninas, vou transar sem compromisso. Tipo assim, se explodem. Vamos aproveitar o restinho de vida que a gente ainda tem. Eu posso me perder por causa disso? Com certeza. Por quê? Porque eu estarei negando a fé ao fazer essas coisas. Tipo, você está negando aquilo que Jesus fez por você. Jesus morreu para perdoar os seus pecados, não para liberar você para ficar transando com todas as meninas por aí. Beleza. Então aqui está entendido o que é pecado. Perfeito. Você perderia a justificação pela fé porque você assiste um filme por semana, ou 2, 3 filmes por semana, no cinema ou na sua casa, ou tanto faz? Será que Jesus, assim, ele diria para você assim: a minha obra na sua vida ela foi em vão porque você gosta de ver filme?
Quão imbecil Jesus seria se ele fizesse uma coisa desse tipo? Não, olha só, Ezequiel, eu morri por você, eu queria muito que você estivesse no céu, mas, cara, de vez em quando você ouve um reggae, cara, eu não suporto isso, você vai pro inferno agora. Quão idiota Jesus seria se ele tivesse um papo desse tipo? E coisas do tipo, entendeu? Então, essa percepção da justificação pela fé, ela me ajudou, assim, a entender que as pessoas que têm esses legalismos, as sensibilidades delas, eles têm o direito de pensar como quiser. Mas não tem direito de me impor. Assim como eu não tenho direito de impor as minhas sensibilidades às demais pessoas. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos discordar em relação a algumas coisas. E essas coisas nas quais a gente pode discordar, elas não são o cerne da experiência cristã, da justificação pela fé. É o que Paulo diz lá em Romanos 14. Que inclusive nós temos que estudar, e no futuro breve eu vou fazer um sermão sobre Romanos 14. Mas o fato é assim, Romanos 14 vai trabalhar exatamente esse tipo de questão. Onde um pensa que pode comer tudo, o outro pensa que só pode comer legume. Beleza, cara, cada um segue do jeito que quiser, e um não condena o outro, dá tudo certo. No que tange a esse tipo de discussão, se pode ir no cinema ou não, se pode ouvir música ou não, pode ler um livro que não é da igreja ou não, é óbvio que pode. E é óbvio que se uma pessoa tem uma sensibilidade e tem medo, ela não deve. Mas não é porque um acha que pode, o outro acha que não pode ou que não deve, que um vai obrigar o outro a pensar como não pensa. E aquele que faz as coisas de acordo com a sua consciência, não ferindo a palavra de Deus, não será condenado. Porque serve ao próprio Senhor. E para mim isso elucida assim, o Adventismo do sétimo dia de forma absolutamente nítida e clara. Sim, tem bastante gente legalista, doente, maluca, perfeccionista no Adventismo? Tem. Mas é a nossa obrigação, como pessoas que não estão desse lado da força, não nos submeter a essas pessoas, a essas patrulhas, a esse tipo de burrice, esse tipo de coisa deles. Porque não está nestas questões o cerne da experiência cristã. Beleza? Espero que isso tenha ajudado alguém a entender alguma coisa. Se assim foi, fico muito grato. Forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.